Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô aqui hoje pra falar sobre demissexualidade, um assunto que eu já falei muitas vezes aqui e vou continuar falando também, porque é uma coisa que eu vivo, né? Sempre, todos os dias aí da minha vida. Então é um assunto que eu sinto que é muito importante pra mim, né? Pra falar e também pode ser pra muitas pessoas. Então, hoje a gente vai falar sobre demissexualidade, mas não só sobre isso. Eu vou falar também sobre sexualidade no geral, né? Explicar algumas nomenclaturas, alguns termos que a gente usa. Vou também falar sobre atração sexual, como que a gente, né? Como que é diferente para uma pessoa de um tipo de sexualidade, né? Enfim, como é para outra, essa atração. E aí vou também entrar falando sobre demissexualidade especificamente. Então vai ser bem abrangente aí essa live. Acho que é muito importante falar de tudo isso quando a gente fala, né, sobre demissexualidade. Então aí, tô dando um oi já pra todo mundo. Deixa eu dar aqui. Ó, uma pessoa já falou aqui que tem uma dúvida. Pode mandar a dúvida, gente. Vão mandando suas dúvidas, a gente vai falando. Eu vou respondendo. Pode me perguntar sim. Só pra explicar mais ou menos como vai ser hoje, tá? Essa vai ser uma live bem rápida. Essa live eu quero mais pra fazer uma introdução mesmo à demissexualidade. Depois vou fazer outras também falando sobre assuntos mais específicos, né? Então vai ser uma live aí de uma meia hora no máximo. E eu vou falar bastante primeiro e depois vou responder todas as perguntas. Então podem ir mandando as perguntas de vocês, que depois eu vou voltar, vou ler tudo. Então fica à vontade, tá? Pra mandar aí suas perguntas. Foi a Natália Araújo que perguntou. Pode sim, beleza? Tô muito feliz que várias pessoas aí estão entrando. Eu já fiz uma outra live aqui no Instagram sobre demissexualidade com o Gustavo, um amigo meu que é demi e psicólogo. Foi uma live super legal, só que infelizmente o Instagram deu aí um problema, a gente perdeu 30 minutos de live. Então foi um pouquinho chata essa situação. Eu depois mudei pro YouTube. Mas aí acaba sendo um trabalhão fazer lá, porque precisa de programas, enfim. Então vou fazer aqui, mas vou subir lá também. Essa live vai ficar gravada tanto aqui como lá no YouTube, tá? Oi, Daiane de Souza. Tudo bem, Daia? Como você tá? Que bom que você tá aqui assistindo a live com a gente. Tudo bem, gente? Boa noite. Podem mandar as perguntas de vocês, como eu falei. Tô só esperando um pouquinho as pessoas entrarem. Pouquinha coisa, não vou ficar enrolando vocês aqui. Como eu falei, vai ser uma live bem rapidinha, tá? E não tenham vergonha, gente, de mandar as perguntas de vocês de verdade. Às vezes tem gente que fica com vergonha de ser uma pergunta, sei lá, que pode parecer tonta. Nenhuma pergunta é tonta, tá? Eu sei que é um assunto que para muitas pessoas é um pouco complicado, um assunto novo, né? Então, assim, fiquem à vontade mesmo para perguntar o que vocês quiserem. Eu vou responder com o maior carinho, tá? E vai ser muito gostoso. Boa noite, Wellington. Tô super feliz que a galera da página Somos Demissexuais está aqui hoje. Obrigada, Daia. Obrigada pelo elogio. Boa noite, todo mundo. Só esperar mais um minutinho. Dá 7h05 aí pra gente começar. Como eu falei, né, a live vai ser uma live rápida. Vou me apresentar rapidinho pra vocês. Depois vou falar sobre sexualidades no geral, sobre atração sexual. Vou falar especificamente sobre demissexualidade. Depois vou contar minha experiência pra vocês, a minha história, como eu me descobri. Isso é uma coisa que muitas pessoas perguntam, né? E tem muitas coisas em comum aí com a história de várias pessoas. Então, e depois vou responder as perguntas de vocês. Eu tô olhando pra baixo porque eu tô com o meu iPad aqui me guiando, né, pra não me perder aí nessa história aí. Então, vamos começar já. Vamos começar daqui a pouquinho. A Natália já mandou a pergunta. Pode sim, Natália, mandar. Outras pessoas também podem mandando as mensagens. Depois eu vou responder todo mundo, tá? Gostei muito dessa pergunta, inclusive, muito bom. Oi, Tom, boa noite. E é isso, gente, acho que podemos começar, né? 5 minutos de espera já tá ótimo, né? Como eu falei, essa live vai ficar gravada. Então, vamos lá.
Primeiro, quero me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Muitas pessoas novas chegaram aqui essa semana, aí mais quase 3 mil pessoas começaram a me seguir nessa última semana. Então, vou me apresentar para vocês. Eu sou Monique, eu sou cantora e artista visual. E eu sou demissexual. E essa é uma causa que eu falo muito, eu sempre estou espalhando a palavra demissexual por aí, porque pra mim é uma coisa muito importante. Eu assim sempre penso, se eu tivesse descoberto antes, quando eu era mais nova, minha vida teria sido muito diferente. Então eu sempre gosto de poder trazer essa informação para muitas pessoas, e toda vez que eu falo disso nas redes sociais, várias pessoas me procuram e se abrem e falam de situações que passaram e ficam muito surpresas, falam, meu Deus, isso é o que eu sempre passava e não sabia, né, com quem falar, nem sabia que isso existia, e foi mais ou menos o que eu senti mesmo quando eu descobri. Então é uma coisa que eu gosto sempre de falar sobre, e é por isso que essa live está aqui hoje acontecendo. Bem, vou começar então explicando sobre sobre sexualidade, né, no geral, as diferenças aí que existem, porque eu sei que existem muitas dúvidas quando a gente fala disso, né? Para começar, um termo muito importante pra gente falar é a alossexualidade. O que é, né, a alossexualidade? Que parece uma palavrona, né? Mas a alossexualidade nada mais é do que a maioria das pessoas. O alossexual é aquela pessoa que sente uma atração regularmente, né? Então, só para vocês terem noção, em torno mais de 90% da população é alossexual, né? Não é legal a gente usar o termo normal, né? Mas é a maioria das pessoas, né? São as pessoas que se sentem aí uma atração de forma corriqueira, né? Com uma certa frequência. Então, vamos guardar esse termo, que vai ser muito importante para essa live, alossexual, tá? E aí existe também a pessoa assexual. O que é a assexualidade, né? A assexualidade, ela pode ser caracterizada como falta de atração, ou total, ou parcial. Então, assim, como que a gente pode explicar isso? Porque muitas pessoas pensam, inclusive muitas pessoas falam os assexuados. Não é assim que fala, tá, gente? É assexual mesmo. O termo assexuado, assexuada é errado, tá? Pra gente falar. Então, quando a gente tá falando de uma pessoa, é assexual. E basicamente o que quando a gente vai falar de assexualidade, né? Existe a assexualidade estrita, então um assexual estrito, que é a pessoa que nunca sente atração sexual por ninguém, né? Quando a gente fala de atração sexual, a gente tá falando realmente de atração sexual, não significa que a pessoa não vai ter um interesse não sexual em alguém, não, um interesse de carinho, um interesse de amor, né? Que a pessoa não vai querer estar com alguém. Muitas pessoas vão querer estar com outras pessoas, ter relacionamentos, mas isso não significa que essa pessoa vai ter uma atração sexual por aquela pessoa, tá? Então, assim, existe a pessoa que tem uma falta de atração total, né? Uma ausência de atração total, que são assexuais estritos. Existem também parcial, condicional, circunstancial, e aí essas outras estão numa área que a gente chama de área cinza, da escala cinza da assexualidade. Então, por isso que a gente fala do espectro assexual. O espectro assexual é essa área cinza, assim, vamos dizer, né? E o que tá dentro dessa área cinza? Pessoas que são assexuais, mas que sentem em alguns determinados momentos ou em determinadas intensidades e circunstâncias podem sentir uma atração sexual, né? Existe, por exemplo, a grissexualidade ou gaysexualidade, né? Existem alguns termos que a gente pode usar para falar disso, que é uma pessoa que pode sentir, às vezes, de vez em quando, né, uma atração sexual, sem muita, como posso dizer, sem um padrão, né, específico, não tem muito como dizer quando vai sentir, como vai sentir. Às vezes a pessoa até sente com uma frequência, mas é muito fraco, não é uma coisa que super desenvolve, né? Para cada pessoa é de uma forma, né? E aí existe a demissexualidade, que a gente fala que é condicional, circunstancial. Por que disso? Porque a demissexualidade, ela se desenvolve através
de uma conexão. Quando a gente fala assim, muito simples, uma conexão, muitas pessoas vão falar, nossa, mas isso é o normal, né? Eu também só vou ficar com uma pessoa que eu sinto uma conexão. Mas não é isso, a gente não tá falando do ato de você ficar, a gente tá falando do ato da questão da atração, né? Então, por exemplo, assim, para uma pessoa que é alossexual, né, como a gente já falou sobre o que é alossexual, que são as pessoas, né, que sentem atração frequentemente, com uma certa frequência. Para uma pessoa alossexual que pensa, não, mas isso é normal, eu também só vou ficar com uma pessoa se eu sinto uma conexão por ela. Mas assim, você já vai sentir uma atração por aquela pessoa, né? Você só não vai agir por escolha sua, às vezes, sei lá, questões religiosas ou escolha mesmo, questões morais suas, né? Mas é diferente pra gente, porque a gente não vai sentir essa atração, né? E como que a gente pode falar aí dessa questão condicional? O que é essa condição? O que é essas circunstâncias, né? Essa conexão? Isso é que para muitas pessoas fica confuso, porque é uma coisa que vai de pessoa para pessoa, né? Eu tenho muitos amigos e amigas demissexuais. Isso para mim foi uma coisa muito incrível na minha vida, porque eu criei essas amizades, esses vínculos depois, né, de me descobrir demissexual, e isso pra mim foi muito importante, principalmente para poder entender o que faz parte de mim, o que faz parte de ser demissexual, né? Às vezes a gente pode achar que uma coisa que é pessoal nossa faz parte da demissexualidade, e não é bem assim, né? E vice-versa. Então foi muito importante pra mim, não só fazer terapia, né, com uma sexóloga, mas também ter essas amizades, ter esse vínculo, né, esse ciclo social aí demissexual. E ASSE no geral, a gente usa o ASSE, o termo ASSE para assexual. Então, vamos falar de como é para cada pessoa, né? Eu, por exemplo, essa conexão, né, que eu preciso sentir para me sentir atraída por alguém, vem de diversos pontos mesmo. Para mim, por exemplo, eu só consigo me sentir atraída por uma pessoa se eu sinto uma grande admiração por aquela pessoa, que eu penso, tipo, meu Deus, que pessoa incrível, que pessoa foda, que maravilhoso o ser que essa pessoa é, sabe? Tem que ser uma admiração, assim, intensa, sabe? Outra coisa é a questão de eu me sentir 100% eu mesma. Eu não posso ter nenhum tipo de vergonha daquela pessoa, não posso ter nenhum tipo, assim, de insegurança, tipo, ai, nossa, mas não vou mostrar esse meu lado, sabe? Não, eu só consigo se eu sei que eu posso falar o que eu quiser, que eu posso ser o que eu quiser. Inclusive em relação à minha imagem, eu sou uma pessoa que eu sou muito livre, né, em relação a isso, não uso maquiagem, não uso nada, e se eu não consigo me sentir 100% eu mesma, sabe, se eu tenho que, eu tenho que me arrumar pra pessoa me achar bonita, eu tenho que, sabe, eu não consigo, não vou conseguir. Também em relação à reciprocidade, eu não consigo me sentir atraída por pessoas que não se sentem atraídas por mim. Essa é uma grande questão. Eu nunca na minha vida, assim, sofri por um amor não correspondido, porque eu nunca gostei de uma pessoa que não gostava de mim. E nos relacionamentos que eu tive, quando eu sentia alguma questão dessas, assim, se acabar por algum motivo, esse interesse acabava indo também, então acabava que, né, aquele interesse passava e eu não me sentia mais, assim, interessada, e se o relacionamento acabasse, tranquilo. Tanto que eu sou muito amiga de vários exes meus, justamente por isso, porque eu consigo separar muito bem, sabe? Mas assim, isso tudo, gente, lembrando, é o meu caso, né? Para várias outras pessoas que são demissexuais, não é assim. Às vezes é uma conexão tão forte que é até difícil se termina um relacionamento pra pessoa lidar, sabe? Mas pra mim são as minhas condições, né? Que a gente fala. Então, como até aqui a gente tá sendo falado aqui no chat, né? A Demi não sente atração, ela surge apenas com esse vínculo. É isso, gente, o Demi, na maior parte da vida aí, assim, no geral, a gente não sente atração, né? Não sente essa coisa, né? A gente só vai passar a sentir se acontecerem essas circunstâncias, essas condições, tá?
Então esse é um ponto muito forte, por isso que eu sempre falo que é muito importante a gente sempre trazer o ponto da demissexualidade ser do espectro assexual. Isso é muito importante, a gente não dá pra separar essas coisas, né? Numa outra live, inclusive, foi perguntado, né, se a gente levanta a bandeira A. Se tem que levantar, não tem como, a gente tem que levantar, faz parte da gente, né? A gente sentir eventualmente a atração é realmente uma questão muito de condição, né? Uma questão circunstancial. E é muito importante a gente falar disso porque, assim, muitas pessoas, como eu falei, confundem a demissexualidade com uma questão moral, uma questão religiosa, e não é assim, né? Porque, como eu falei já, a gente às vezes não sentir interesse, não se relacionar com outras pessoas justamente por não sentir interesse, muitas vezes é visto por pessoas alossexuais como, às vezes, uma coisa de ai, nossa, essa pessoa é muito exigente, essa pessoa é muito pura, nossa, sabe? E assim, não tem nada a ver, é uma forma como a gente né? A gente não simplesmente não sente essa atração, se esse vínculo, essa conexão for criada, né? E como eu falei, né, voltando então, esse vínculo, como esse vínculo vai ser criado, como essa condição aí, essa circunstância vai ser criada, vai de cada pessoa, né? E justamente por isso, já que a gente tá falando disso, eu quero explicar como funciona essa atração, como que é essa atração, né? Pra mim foi muito importante entender isso, como funciona a atração de uma pessoa demissexual, como funciona a atração de uma pessoa alossexual, né? Pra mim foi muito importante isso, pra esse meu processo de aceitação, que depois eu vou contar mais pra vocês esse meu processo, essa minha história, tá? Mas, como eu tava explicando, então, vamos imaginar que existe essa caixinha, né? Essa caixinha de luz. E quanto mais coisas tem dentro dessa caixinha, mais ela brilha. E essas coisas que tem dentro dessa caixinha são coisas que a gente sente de interesse em alguém. Não tô falando de uma atração sexual, tô falando de um interesse. Coisas que a gente pensa que são legais em alguém, coisas que a gente busca num parceiro e numa parceira, tá? E essa luz representa a atração sexual. Para uma pessoa alossexual, quanto mais coisas tem dentro dessa caixinha, mais essa luz vai brilhar, né? Um ponto importante aqui que a página Oi, Somos Demissexuais está trazendo atração sexual, desejo sexual e libido são coisas diferentes, tá? Então aqui a gente vai estar falando, nesse caso, vamos separar a atração sexual da questão que a gente está falando do interesse em alguém. Então, para uma pessoa alossexual, quanto mais coisas que causam interesse nessa pessoa estejam dentro dessa caixa, mais essa luz, que representa a atração sexual, vai brilhar. Então vamos pensar assim, uma pessoa vai ver lá, nossa, esse cara é muito lindo, inteligente, interessante, divertido, calmo, enfim, várias coisas, e vai enchendo, essas coisas vão enchendo essa caixa, e quanto mais essa caixa vai sendo cheia, né, mais ela vai brilhando, e é uma coisa proporcional à outra, né? Mas quando a gente fala da área cinza, né? Quando a gente fala dessa área cinza, a gente não fala de coisas proporcionais, são coisas totalmente diferentes. Essa caixa pode estar lotada, pode ter tudo dentro dessa caixa, tudo que você tem interesse por alguém vai estar dentro dessa caixa. Mesmo assim, essa luz não vai brilhar. Porque pode ser que você simplesmente, né, não sinta essa atração por uma pessoa. Então, isso é muito importante da gente entender, porque faz com que a gente entenda que... Porque assim, por exemplo, pra mim, muitas pessoas que eu me relacionei, eu falava, mas essa pessoa é tudo que eu quero, é tudo que eu quero, e mesmo assim, eu não consigo me sentir atraída por essa pessoa, o que acontece, né? Então é muito importante a gente entender isso justamente pra gente se aceitar, porque é muito comum na comunidade demissexual a gente ouvir histórias, que é muito meu caso, o caso de vários amigos e amigas minhas, da gente se forçar a ter relações com outras pessoas, né, da gente beijar outras pessoas, transar com outras pessoas, justamente porque a gente não consegue entender por que a gente não sente atração por essa pessoa, se aquela pessoa tem tudo a ver, tem tudo que a gente quer em alguém, né? Então, a gente entendendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente consegue entender que é isso,
tá tudo bem, né? E até pra outra pessoa, porque já rolou muitas vezes comigo de eu estar com pessoas super interessantes que eu gostaria muito de gostar, de querer aquela pessoa, mas não tem como a gente controlar, né? Os nossos sentimentos, a nossa vontade, né? Vou até ler aqui pra complementar, que foi falado aqui a diferença, né? Então, ó, o desejo sexual é a vontade de você transar, de você fazer sexo, né? Esse prazer, essa vontade do desejo, do prazer sexual. A atração sexual é quando esse desejo é voltado para outra pessoa, né? Ou seja, quando existe um objeto, né? Falando assim, mas uma pessoa que causa essa atração. Então, isso é legal da gente saber, porque muitas pessoas acham que só porque uma pessoa é demissexual, ela não sente desejo sexual. Ela pode sentir desejo sexual, mas esse desejo não está em ninguém, né? Então, existe isso. Voltando, focando na questão, de novo, né? De que não tem nada a ver com problemas hormonais, não tem nada a ver com questões de pureza, né? Nada a ver, é só a forma como a gente se sente atraído por alguém. A questão também da libido, que alguns explicam a libido como sendo uma energia psíquica que todos nós temos, nem sempre está voltada para a área sexual, ela pode estar voltada para realizações de outras coisas, né? Então, é legal a gente continuar falando disso, né? A libido é uma energia que temos ligada ao prazer, não só diretamente ao sexo, né? Então, agora que a gente sabe, né, essas diferenças, vamos deixar bem claro que quando eu tô falando dessa questão, a gente tá falando da atração sexual, ou seja, a forma que eu vou me sentir atraída por outra pessoa, tá? Então, agora que a gente já sabe a diferença, né, entre como uma pessoa alossexual sente uma atração, como uma pessoa demissexual sente uma atração, eu vou falar um pouquinho mais agora, vou contar aí pra vocês a minha história, né, como eu descobri que eu sou demissexual. Isso eu acho uma coisa bem interessante, né, de fazer e compartilhar com vocês, porque a gente sabe que muitas vezes a gente se vê, né? Eu tava vendo aqui, inclusive, várias pessoas comentando na live que caiu, falando, nossa, super tô me reconhecendo nisso, tô me entendendo muito. E a gente até tava falando, né, sobre a importância da gente ter essa rede, né, essa rede de apoio, porque a gente consegue ver muito, se encaixar e se sentir acolhido nas histórias de outras pessoas, né? Pra mim foi uma coisa assim, um processo bem longo, na verdade, né? Eu descobri que eu sou demissexual, descobri sobre a demissexualidade, na verdade, em 2017 só. Tinha 22 anos e pra mim, assim, a minha vida inteira sempre foi uma questão meio complicada, assim, porque eu nunca me sentia normal, né? Vamos falar assim, que é uma coisa que a gente sente. A gente pensa, tem alguma coisa errada comigo. Principalmente desde pequena, porque assim, eu via minhas amigas tendo interesse, né, em boyzinhos. E aí eu via aquela coisa de, desde criança, né? Aquela coisa, porque eu gosto de tal pessoa, eu gosto do Joãozinho, do Pedrinho. E eu não gostava de ninguém. Eu não gostava de ninguém. E muitas vezes eu ficava com vergonha de falar, então às vezes eu até mentia, né? Mas geralmente eu falava que eu não gostava de ninguém, e aí as pessoas achavam que eu não queria falar de quem eu gostava, sabe? E aí, assim, todas as minhas primeiras experiências, né, foram muito traumáticas, na verdade. Eu já até contei numa outra live, meu primeiro beijo foi uma coisa, assim, muito horrível. Eu fui literalmente empurrada e forçada a beijar uma pessoa, justamente porque, assim, era o menino mais desejado da sala e ninguém acreditava que eu não queria ficar com ele, porque todas as meninas queriam ficar com ele. E eu lembro muito desse momento de eu falar, gente, mas eu não quero. E todo mundo fala pra mim, você está fazendo cu doce. Mano, todo demissexual já ouviu isso alguma vez na vida, eu tenho certeza absoluta. Porque é uma coisa que rola muito, de você tá fazendo drama, você tá fazendo charme, você tá fazendo cu doce, você quer. E, gente, eu genuinamente não queria. E depois dessa experiência, eu fiquei 2 anos sem beijar nenhuma pessoa, porque foi, assim, extremamente traumático pra mim. E aí a próxima vez que eu, né, beijei outra pessoa foi meio que uma situação parecida, mas eu me forcei justamente porque era essa coisa, a gente tava ali
pico da adolescência. Eu tava numa festinha, todos os jovens se pegando, e eu não estava pegando ninguém, e eu não queria pegar ninguém. E aí eu fiquei tipo, meu, tem alguma coisa errada comigo. Tipo, todo mundo tá aqui no fervo e eu não quero isso, eu não me sinto bem aqui. E aí eu pensei, não, sei lá, eu acho que deve ser assim, deve ser normal, talvez. E se eu beijar a pessoa, vai vir esse interesse. E aí eu beijei o menino e foi horrível. E eu fiquei me sentindo horrível, eu fiquei me sentindo assim, péssima. E falando, meu Deus, por que eu fiz isso? Será que as pessoas sentem isso também? Será que isso é normal, sabe? Mas eu era muito nova também. Não tinha essa coragem, né, de chegar e conversar com pessoas, falando, meu, você sente isso também? Então era uma confusão muito grande, mas eu achava que eu estava errada, que tinha alguma coisa errada comigo, então eu tentava, né, me encaixar ali nessa situação. A primeira vez que eu realmente senti um interesse em alguém, né, um desejo em alguém, e foi no fim dos meus 14 anos, assim, quase com 15 anos já. Foi a primeira vez na minha vida que eu gostei de alguém e senti esse interesse por alguém. E só que aí eu pensei, não, então eu sou normal, porque eu senti um interesse por uma pessoa. Só que depois que isso passou, assim, né, vamos dizer, voltou aquela situação de eu não sentir interesse. E aí eu pensei de novo, mas eu sinto, mas eu não sinto. Porque assim, se eu nunca tivesse sentido, talvez eu tivesse sentido que eu, né, me encaixasse como assexual estrito, que era o que se falava naquela época, né? Isso, gente, tô falando 12 anos atrás, né? A gente só ouvia falar de assexual quando falava de alguma coisa diferente. Então, e assim, eu sabia que eu não era assexual estrita, porque eu já tinha sentido atração uma vez. E aí que eu comecei a me confundir ainda mais. E aí eu fui meio que seguindo assim na minha vida, muito confusa. Eu lembro muito de ouvir das pessoas que eu era muito exigente. Nossa, mas ninguém tá bom pra você. Você vai ficar sozinha, porque, nossa, você tem que baixar isso a régua, porque ninguém é bom pra você, você se acha muito. E não era isso, né? Não é que... não era uma questão de tipo, nossa, eu acho essa pessoa feia. Não era isso. Eu acho esse cara bonito, eu acho ele muito legal, mas eu não quero. Eu simplesmente não quero, né? E pras pessoas é muito difícil, era muito difícil de entender isso, né? E aí rola aquilo, tá? Não, você tá fazendo cuidado, você tá fazendo charme, e você é muito exigente, né? E aí eu entrei nessa pira de tentar buscar de novo uma pessoa que fizesse com que eu sentisse que eu estava certa, que não tinha nada de errado comigo. E nessa busca foi decepção atrás de decepção, muita frustração, muito sofrimento, porque depois que eu beijava uma pessoa, gente, assim, um beijinho, sabe, uma coisinha de nada, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu não tinha coragem de olhar nunca mais pra cara daquela pessoa, eu sumia, simplesmente começava a tratar a pessoa super mal, porque eu era jovem, obviamente, né, hoje em dia é uma coisa que eu nunca faria, mas era uma coisa que eu era jovem, eu não sabia o que estava acontecendo. E ver aquela pessoa de novo, depois daquilo que aconteceu, fazia com que eu tivesse que enfrentar a situação que tinha acontecido. E eu não sabia como enfrentar isso, eu nem sabia o que estava acontecendo, como que eu ia explicar para aquela pessoa o que eu estava sentindo, se nem eu sabia o que eu estava sentindo, né? Então era uma situação muito, muito sofrida, assim. E aí eu fui crescendo, né? Fui aí envelhecendo, e em 2017, eu lembro que eu tava no trabalho, conversando com a galera, e eu era a única pessoa jovem no meu trabalho. Todo mundo, na época eu tinha 20 e pouquinhos, né? E comecinho aí dos 20, e a maioria das pessoas tudo 35 pra cima. E eles sempre falavam, meu, se eu tivesse na sua idade, eu ia pegar geral, cara. E eu tava casada na época, gente, eu casei com 20 anos, olha que loucura, né? E eu falava, gente, mas não, sei lá, eu não tenho essa vontade, não. E aí se dividia metade. Metade achava que eu tava sendo, que é o famoso come quieto, né? Que eu tava falando que não, mas que secretamente eu pegava geral. E a outra metade achava, meu, você é louca, para de ser doida, menina. Vai pra balada, vai pegar geral. O que você tá fazendo casada? E aí quando eu me separei, né, no fim de 2017, rolou muito essa pressão pra eu sair. Nossa, porque, meu, você é nova, você tem que sair, você tem que fazer coisas. E aí eu fiquei muito tipo, meu Deus, nossa, gente, mas eu
eu não quero, sabe? Eu não quero. E aí um colega meu de trabalho, ele falou pra mim assim, cara, eu acho que você é demissexual. E eu fiquei assim, que é isso? que porra é essa? E aí ele falou, não, mano, dá uma pesquisada, eu acho que você é demissexual. E aí eu fui, pesquisei, e aí a hora que eu comecei a ler sobre aquilo, eu fiquei, gente, isso existe, isso é uma coisa real. E aí eu comecei a me identificar quanto mais eu lia, e isso assim, em 2017, por mais que a gente já tinha um bom acesso à internet, não era nem um pouco comparado a hoje, gente. Não tinha o conteúdo que a gente tem hoje. Ainda hoje a gente não tem tanto conteúdo. O pouco conteúdo que a gente tem, muitas vezes falam coisas assim extremamente erradas, né? Quem é demi aqui, com certeza já deve ter lido uns textos absurdos sobre demissexualidade, que você fala, meu Deus, realmente você não entendeu o que é demissexualidade. Inclusive existe um texto na internet, não me lembro quem escreveu, que se chama Você Não Entendeu o que é Demissexualidade. E naquela época, assim, eu já comecei a ler e eu falei, nossa, gente, eu sou isso que tá aqui sou eu, sabe? E já foi uma coisa muito incrível. E eu comecei, né, a tentar descobrir um pouco mais, só que um tempo depois eu já entrei em um outro relacionamento e meio que fiquei, tranquilo, eu tô num relacionamento, não vou me preocupar com isso, sabe? Nada a ver, nada a ver, mas meu eu de 20 e pouquinhos anos pensou isso. E aí fiquei nesse relacionamento e foi só quando eu terminei esse relacionamento que eu comecei a fazer terapia com, né, a minha terapeuta que é sexóloga. E foi aí que a minha vida começou a mudar completamente. Que eu comecei a realmente entender quem eu sou, entender a forma como eu me relaciono, como eu me interesso, né, pelas pessoas, e entender que não tem nada de errado nisso, que tá tudo certo, gente, que as pessoas são assim, né, que a sexualidade humana é uma coisa muito, 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 muito ampla, não tem como a gente tentar conter isso de alguma forma, né, como eu expliquei mesmo lá no começo, dentro da própria demissexualidade, não tem como a gente dizer, é assim que se forma uma conexão. Não, para cada pessoa essa condição, essa circunstância vai ser de uma forma. Não tem como a gente querer colocar regras, né? O importante dessa nomenclatura, claro, essas nomenclaturas existem justamente pra gente poder se entender, a gente poder se aceitar, né? Mas é óbvio que nunca vai ser 100% igual pra todo mundo. Cada pessoa tem as suas referências, sua vida, né? Suas experiências. Então, pra mim, quando eu comecei a fazer terapia, pra mim foi muito incrível. Mas não vou dizer que foi assim uma coisa rápida, é um processo, né? Eu comecei a fazer terapia em 2018 e até assim, ano passado eu passei por uma situação que me fez assim duvidar muito da minha demissexualidade, porque a maioria das coisas que eu lia sobre falam muito dessa coisa, não, porque demissexual não tem relacionamentos casuais. E eu meio que tinha colocado essa regra em mim, porque eu pensava, se eu sou demissexual e eu tô lendo aqui que demissexual não tem relacionamento casual, então eu não posso ter um relacionamento casual. Nada a ver. Mas naquela época eu não entendia. E aí, no ano passado, eu tive um relacionamento casual com uma pessoa que eu sentia uma atração, mas eu não tinha interesse em ter um relacionamento. E isso me deixou assim muito mal. Eu comecei a pirar, porque eu pensava, gente, mas eu sou demissexual, como assim e tal? E aí foi quando na terapia a minha terapeuta falou, gata, o que você tá falando? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A demissexualidade fala sobre a forma que você sente atração por uma pessoa. Você pode ter uma conexão com esse cara e não querer ter um relacionamento com ele, tá tudo bem. E é isso. E aí eu pensei, cara, total, fez todo sentido, né? E foi isso, a gente teve uma puta conexão da hora, muito massa. Só que eu não tinha interesse em ter um relacionamento com ele, né? E isso foi assim, no fim do ano passado, mais ou menos, e eu fiquei assim, extremamente confusa e a terapia realmente me salvou, porque eu acho que se eu não tivesse aberto assim a minha mente pra isso, né, no sentido de, uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu acho que eu teria entrado de novo aí numa brisa muito forte de quem eu sou, enfim, né, da forma como eu me relaciono, como eu sinto as coisas, né? Então, pra mim foi muito importante isso. Outro ponto também que é muito interessante a gente falar aqui, que muitas pessoas perguntam, é em relação
a outras questões da sigla LGBTQIAP+, né? Muitas pessoas falam, mas tem como você ser demi e ser bi ou ser hétero? Ou ser... Gente, sim, uma coisa, de novo, não tem nada a ver com a outra. Por quê? Né? A demissexualidade, a assexualidade, a gente tá falando de uma questão de como você se atrai, não por quem você se atrai, tá? Então, existem demis que são bi, existem demis que são hétero, que são, enfim, pan, ou o que for. Existe tudo, porque é isso, a sexualidade é uma coisa muito ampla, né? Não tem como dizer, não, eu sou demi, apenas, ponto final, demi. Né? Não, existe muito essas grandes, né, variedades. E então essa é uma pergunta que sempre me fazem, por isso eu achei interessante a gente falar aqui, né? E que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para falar sobre demissexualidade antes de abrir para as perguntas. Se alguém quiser perguntar, já ir mandando suas perguntas, podem ir mandando. Eu acho que é meio que isso. Talvez as próximas perguntas já respondam coisas que talvez eu tenha deixado de fora, tá? Quero dizer que se você é demi, se você é ácio, enfim, e quiser compartilhar aqui sua história, fica à vontade, vai ser um prazer. Quero muito ler e contar para as pessoas, né? Vamos lá. Eu vou ler aqui as mensagens que temos. Boa noite a todo mundo que tá aqui até agora. Tô muito feliz. Apesar de ter perdido o começo, mas vai dar certo. Eu tô feliz aí de a gente ter conseguido voltar, pelo menos. O Joel falou aqui: sou demissexual e é difícil me relacionar com outras pessoas. Joel, eu te entendo muito mesmo, porque realmente é uma coisa assim que a gente se relacionar, principalmente com alossexuais, não é fácil, pode causar muita frustração. Eu já passei por muita frustração, justamente porque às vezes as pessoas não entendem a forma que a gente sente. Eu sou uma pessoa muito intensa. Quando eu sinto a atração por uma pessoa, que é muito raro, mas quando eu sinto uma atração muito intensa, eu sinto uma atração muito forte, e isso às vezes pode assustar, né, as pessoas, porque, enfim, para alossexuais é uma coisa que vai sendo meio que construída, assim, e pra gente é uma coisa que já foi construída, e quando ela desperta e quando ela liga, né, agora pros alos é uma coisa que vai sendo proporcionalmente, lembra da caixinha, né? Proporcionalmente sendo construída. E pra gente, ela já tem que estar cheia para depois, né? Ter aí essa explosão, vamos dizer assim. Não sei pra vocês também, mas pra mim e pra muitas outras pessoas que eu conheço que são demi, essa chama, essa luz se apaga muito fácil também, né? Quando a gente perde essa conexão, que é o que faz a gente ter a atração, né? Então, pra mim, já rolou de eu estar num relacionamento por anos e aí do nada aconteceu alguma situação e esse interesse passar. E por muito tempo, assim, esse meu ex achava que eu nunca tinha gostado dele, porque eu lidei tão bem com o nosso término que ele achava, nossa, ela nunca gostou de mim, porque no dia seguinte eu já tava, e aí, cara, beleza? Né? E não, mano, amei demais, amo ainda ele, hoje a gente é muito, muito, muito amigo, eu amo muito ele. E a gente teve uma conversa maravilhosa ano passado sobre isso, porque eu contei pra ele, né, na época, eu era muito nova, foi meu primeiro relacionamento, eu não sabia, né, que eu era dele. Nem sabia que isso existia. E quando eu contei pra ele, ele falou, nossa, foi muito bom conversar com você, porque eu super achava que você nunca tinha gostado de mim. Agora eu entendo que não tem nada a ver, né? E realmente não tem nada a ver. Só que é difícil para as pessoas entenderem, pessoas alossexuais entenderem isso, né? Que pra gente, a gente ter um interesse, achar aquela pessoa foda, mas ter uma atração sexual por ela, são coisas diferentes, né? Então é difícil. Tem muitos dias que eu penso, gente, eu vou ficar sozinha o resto da minha vida. Tem muitos dias que eu penso isso, não vou mentir, né? Porque realmente não é fácil, né? Tô passando aqui, vamos lá. Uma pessoa falou, Lavigne, que estranho, eu conheci uma pessoa que tinha tudo que eu gostaria que meu parceiro tivesse, no entanto não consegui gostar dele nem um pouquinho. Infelizmente, isso acontece demais, gente. Já aconteceu de eu gostar de uma pessoa, vamos dizer assim, e falar, eu queria muito querer você, queria muito sentir uma atração por você, porque você é uma pessoa incrível. Mas eu não consigo sentir essa atração, né?
E eu já aprendi que forçar isso não adianta, né? Essa é uma coisa que a gente tem que levar pra gente. Forçar não adianta. Vamos lá, vamos ler o resto. Tô vendo que tá chegando mais perguntas aqui. Passando aqui. Letícia Festina disse: sim, só não dá pra ser um lance meio fast food, precisa rolar conexão, exatamente. Mesmo que role só amizade, total. Né? Eu acho que é muito da questão que a gente tava falando do relacionamento casual, né? Casual não significa que, é o fast food, né? Tipo, vem cá, não é isso, né? No caso, a gente ficou acho que um mês saindo e foi super legal, só que assim, desde o começo eu já falei pra ele, olha, então, eu sou Demi e é isso, assim, não quero ter um relacionamento com você, mas é isso. Lucas falou, somos seres plurais com um mar de nuances, quanto mais cedo entendemos, isso mais fácil o processo fica. Perfeito. Totalmente isso. Letícia disse que uma ficha imensa caiu com a fala. Eu fico muito feliz de verdade, porque, pra mim, todo esse processo de descoberta da demissexualidade foram fichas muito imensas caindo na minha cabeça. E eu tenho certeza que muitas ainda vão cair, né? Lavínia disse, eu sempre tive interesse pelas pessoas de modo geral. Conheci uma pessoa na internet e perdi totalmente a vontade de estar com outras pessoas. Nunca conheci ele e hoje ele é a única pessoa pela qual eu tenho interesse em real. Super entendo, super entendo, porque é isso, né? Muitas vezes a gente nem conhece a pessoa, mas tem um interesse porque tem uma conexão. Às vezes aquela pessoa tá dentro de todas essas condições, né, que a gente tem pra sentir uma atração. Lizzie Lung disse, saí de um relacionamento, saí muito bem, nunca havia feito a conexão por me identificar Demi. E pode super ser, gente, todos os meus relacionamentos, assim, términos foram extremamente tranquilos. Eu consigo separar muito bem, assim, e não ter mais atração sexual pela pessoa não apaga o amor que eu senti por aquela pessoa, né? Todas as coisas que a gente viveu. Eu sou muito amiga, né, como eu falei, de ex-meus, porque, cara, são homens incríveis que eu tenho muito orgulho de ter tido na minha vida, sabe? Eu fico pensando, nossa, que pessoa incrível, que ótimo que eu consegui me relacionar com essa pessoa, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Acho que não cabe dizer isso, mas passou, né? A atração passou. Não sei também pra vocês, mas pra mim, quando passa totalmente a atração, não tem jeito de voltar. Mas assim, pra mim, né? Como eu falei, somos muito plurais. E olha, muito importante, né, que a página Oi Somos Demissexuais falou, até dentro da comunidade LGBTQIA+, é difícil acreditarem nas nossas vivências. Sim, gente, com certeza. Já rolou pra caralho. Uma vez um cara chegou pra mim e falou assim, vocês nem tinham que estar na sigla, vocês nem sofrem opressão. Aí eu pensei assim, primeiro, pra estar na sigla tem que ter opressão? Como assim? Segundo, que é uma competição de opressão também, eu sofro mais opressão do que você, né? E, gente, se for uma questão de opressão, cara, eu acabei de contar toda a minha experiência. E isso pra homens cis e hétero, sei lá, eu acho que homens, assim, cara, é muito mais difícil. Meus amigos que são homens cis hétero sofrem muito sendo DM, porque as pessoas sempre relacionam, né? Isso é um ponto muito interessante que eu falei na live que eu fiz com a Giovana Trevelin, que é mestre em História Social, que a gente falou sobre como o patriarcado influencia na sexualidade humana. Lá a gente falou isso, né? Como a sociedade espera que o homem hétero se seja aquela pessoa macho, aquele pegador que vai pegar geral. E se ele não é assim, ele tá errado, né? A sociedade já julga a sexualidade dele, né? Enfim, então muitos homens sofrem, né, com essa questão, porque assim, cara, todos meus amigos homens que são DM contam que questionaram, pensando, será que eu sou gay? Porque todo mundo fala, você não quer pegar aquela mina? A mina dando em cima de você, não quer pensar, você é gay, né? Como se uma coisa tivesse a ver, sabe? Tipo, é muito surreal como a sociedade constrói essa coisa, né? Do homem ter que ser essa coisa, assim, esse pegador, né? Essa reflexão é muito interessante e eu sugiro, né, se vocês tiverem interesse, assistirem essa live que eu fiz com a Giovana, tá no YouTube. É uma live muito, muito interessante. Sate disse, eu nunca tinha gostado de ninguém na minha vida, sempre pareceu diferente das outras pessoas, nunca fiquei com ninguém, nunca tive interesse, só cheguei a beijar alguém quando eu namorei.
É muito isso. Nath Vieira, você é muito maravilhosa. Obrigada. A Mari, minha amiga, disse aqui, amiga, conta do laudo. Gente, já rolou isso uma vez. Eu tava com um cara, eu falei pra ele, olha, então, não sei se vai rolar, se eu vou me sentir interessada por você, eu sou demissexual. Pode ser que, sei lá, a gente tá se conhecendo, pode ser que eu não sinta. E aí ele falou assim, como assim, demissexual? E eu expliquei pra ele, e ele falou assim, mas daí não é problema hormonal, não? Você já fez exame? Eu fiquei tipo... não é problema hormonal. Eu, inclusive, já fiz exames e não é um problema hormonal, né? Ele falou assim, mas você tem um laudo de demissexualidade ou você que acha que você é? Eu quase falei pra ele assim, gato, você tem um laudo de heterossexual? Que é foda, gente. A gente super sofre esse rolê, né? Quem é demi sabe. Senhor Wellington disse, caí de paraquedas aqui, tô realmente achando interessante. Já tinha ouvido falar sobre demissexualidade e até uma época achei que era. Prefiro ter relações e ficar com alguém que eu goste. Olha, vamos lá, ele perguntou se isso me faz demissexual. Como eu já tinha falado aqui, mas como você falou, você entrou agora, pelo que eu entendi, né? A questão de você preferir ter relações e ficar com alguém que você gosta é uma preferência sua, né? Significa que você escolhe. A gente que é demi, a gente não escolhe. Não existe essa atração se a gente não, sabe? Se a gente não tem essa conexão, essa coisa, né? Não tem como a gente, eu prefiro. Não é uma preferência, né? Não é uma escolha, é uma coisa que a gente passa. Então, fica aí essa reflexão. Polly disse, descobri sobre demissexualidade há pouco tempo, mas ainda tenho muitas dúvidas se realmente sou, por nunca ter me relacionado com ninguém. Além que me identifico com várias falas suas. Polly, se você quiser, me chama em inbox, a gente conversa, vamos trocar uma ideia, tá? Não só Polly, qualquer pessoa pode me chamar em inbox. Já aconteceu isso várias vezes, as pessoas me chamarem, contarem a história. E a gente vai conversando, a gente se ajuda aí, tá? Oriana Rodrigues, quando passa a atração não volta mais. Pra mim, totalmente. Eu vou ver a caixinha de perguntas assim, gente, tô descrevendo minha vida. Olha, o Alejandro também aqui, gente, Gustavo, ele fez a outra live comigo, ele é psicólogo, ele é demi, ele falou, podem ir trocar ideia com ele, tá, gente? Inclusive, assistam a live que tem aqui no meu Instagram com ele, que é uma live também sobre demissexualidade, que é incrível. Oi, somos demissexuais. Tem um post na página que relaciona essa problemática masculinidade e demissexualidade. Gente, essa página é incrível. Conheci hoje, já estou apaixonada, de verdade. Uma vez um garoto tentou me explicar que eu não ficava com ninguém pois meus hormônios sexuais não estavam funcionando totalmente. Que um dia eu iria sentir desejo pelos outros. Gente, só a gente sabe as coisas que a gente escuta, né? Com certeza. O Wellington perguntou, posso fazer uma pergunta boba? Tipo, eu tenho uma dúvida sobre ser demissexual e ser hétero também ou não. Sim, isso, acho que já, não sei se você pegou essa parte também que eu falei. E você pode ser demi, ser hétero, ser demi, ser bi, ser demi homossexual, enfim, o que for, né? Uma coisa não depende da outra, tá? Mulheres são taxadas de frígidas, o patriarcado sempre oprime de forma ou outra. Exatamente. E é muito louco também porque assim, o homem, se ele tá solteiro há muito tempo, ótimo, porque ele é pegador, não tem nada de errado nisso. Agora, se a mulher está solteira há muito tempo, sempre o pensamento é, tem alguma coisa de errado com essa mulher. Essa mulher é chata, essa mulher tem algum problema com ela. Sempre vai ter algum problema, porque a mulher está solteira há muito tempo é errado, o homem está solteiro há muito tempo tá tudo certo, né? E é isso, é muito comum, né? Nós demissexuais ficarmos solteiros muito tempo, ficarmos sozinhos muito tempo, porque a gente não sente atração, então a gente não vai atrás, né? Vamos lá. A gente está muito suscetível a relacionamento abusivo porque sente a culpa por não sentir atração sexual e tentamos compensar muitas vezes com submissão. Isso felizmente nunca aconteceu comigo, mas é uma coisa que sim, já ouvi muitos casos de acontecer isso, né? De você se pressionar a ter um relacionamento e acabar entrando numa coisa super abusiva, uma coisa super tóxica, né? Pra tentar se encaixar ali, né? Antes de eu saber o que era demi, eu achei que eram problemas hormonais. Pois é, vamos lá, vou ler as perguntas agora. Eu falei que ia ser rápida essa live, olha só, vamos lá. Quando você descobriu sobre demissexualidade, teve dúvidas sobre se era a sua sexualidade? Eu não tive dúvidas, gente.
Quando eu li sobre aquilo, eu falei, cara, sou eu. E saiu um peso das minhas costas, saiu um peso imenso. Mas falando isso, eu não quero dizer que, com você tem que ser assim. Não, cada um tem seu processo. Se você tem dúvidas, tenta buscar mais, tenta ir atrás de uma comunidade DM pra você entender, como eu falei, né? Pra mim foi importante porque eu entendi o que é meu, de Monique, e o que é meu da demissexualidade. Então, pra mim foi muito importante separar. Isso daqui é porque eu sou demissexual, isso daqui é porque eu sou eu. Então, busca uma rede de apoio. Se você conseguir ir atrás de terapia, principalmente com uma sexóloga também, né? Um sexólogo vai te ajudar muito e pode me chamar pra conversar. Gulinguinho perguntou, você consegue se interessar por mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Eu não consigo me interessar. Eu sou a pessoa assim, se eu tô interessada naquela pessoa é tudo que eu consigo ver na minha vida. E isso, assim, desde muito cedo eu entendi. Desde muito cedo. Já aconteceu, assim, comigo, de eu achar que eu tava interessada por uma pessoa, mas aí eu conheci outra pessoa e eu falei, não tava interessada por aquela pessoa nem um pouco, porque esse sentimento que eu tô tendo por essa pessoa realmente é o interesse. Então, eu não consigo me interessar por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, mas isso não tem nada a ver com a demissexualidade. Inclusive, tem uma outra live que eu fiz no YouTube com a Ana sobre demissexualidade e não monogamia, tá? Mas eu, Monique, não consigo me interessar por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Sou muito intensa nas minhas relações. Liz Lug diz, sou hétero e me considero DM há um tempo. Confesso que me sinto meio intrusa no mundo LGBTQIA+. Cara, eu super entendo. Eu por muito tempo me sentia assim também, sentia que eu era menos desse meio, né? Mas, cara, não, a gente faz parte sim, a gente tem que entender, mas é um processo, realmente, não tem como a gente chegar aí, tipo, né? Vamos lá, uma outra pergunta aqui. Eu me relaciono esporadicamente com uma pessoa que se diz demissexual, mas ela age de forma estranha. É possível ganhar o interesse de um demissexual? Olha, vamos lá. Não sei que forma estranha seria essa forma estranha. E em relação a ganhar o interesse de um demissexual, eu acho que muitas vezes o que pode acontecer é... Tenta entender, conversar com essa pessoa, o que faz com que essa pessoa sinta interesse em alguém. Uma coisa que acontece, inclusive já aconteceu muito comigo, é a flutuação de interesse por uma flutuação da conexão. Isso já aconteceu muito comigo. Tipo, eu tenho um interesse nessa pessoa, mas às vezes a conexão é meio falha. Vamos imaginar uma ligação. Você tá numa ligação com alguém e às vezes dá aquelas falhadinhas ali, você não consegue se comunicar direito. É meio que essa mesma coisa. Essa conexão às vezes pode ter alguma coisa, tipo... que dá essa falhada e às vezes dá uma baixada na atração e às vezes volta. E isso pode ser isso, assim, não sei. Outra pessoa, vamos lá. Tem algumas perguntas aqui que eu já respondi, né? Como foi meu processo de descoberta, como lidar com o fato de nos envolvermos com pessoas que não se envolvem emocionalmente. Cara, isso é muito foda. Isso é muito difícil, porque é isso, pra gente, como eu falei, né? São processos que chegam em lugares de formas diferentes pra chegar no mesmo lugar. Pra gente ter uma atração por uma pessoa, a gente já tem que estar muito envolvido. Agora, para uma pessoa alossexual querer ter um relacionamento com alguém, ela primeiro já tem que ter são processos contrários, né? Pra gente, a gente já tem que estar muito apaixonado. E pra outra pessoa, não. Pra pessoa, ela tem que primeiro ter um interesse, por exemplo, a questão da transa, né? Muitas pessoas, antes de terem um relacionamento, elas querem transar antes pra ver se vai ser bom. Agora, pra demissexuais, a gente não quer muitas vezes, porque a gente não sente uma atração, não necessariamente. Pode ser que casualmente, né, role, enfim, como eu já contei que eu já passei por um relacionamento casual, né? Mas é difícil realmente se relacionar, né, com alossexuais, porque muitas vezes os caminhos não se cruzam, as pessoas não se entendem. Eu acho que pra funcionar tem que ter muita conversa, muita comunicação e muita vontade de fazer dar certo, muita vontade, assim, de entender um modo do outro, né? Pra mim, por exemplo, esses dias eu entrei numa brisa de tipo, será que pra alossexuais existe essa coisa de conquistar? Porque pra mim,
eu sinto que não existe muito. Assim, quando eu conheço uma pessoa, eu já sinto, assim, se existe a possibilidade de eu me interessar ou não. A maioria imensa das pessoas eu já sei que não existe essa possibilidade. Mas vamos por lá, 10% eu penso, existe uma possibilidade de eu vir me interessar por essa pessoa. E aí nisso eu vou construindo essa conversa, vou construindo essa conexão. E aí pode ser que realmente eu crie uma conexão, pode ser que não. Então, mas para uma pessoa alvo, isso não é totalmente um processo totalmente diferente, né? Enfim, eu nem lembro agora o que eu tava falando. A louca. Eu tava lendo todas as perguntas aqui. Bem, acho que eu já respondi todas as perguntas que mandaram aqui, ou tem mais? Eu acho que... Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem várias outras aqui, vamos lá. A sexualidade humana é realmente muito interessante, sou hétero cis e acho super legal aprender sobre isso. Parabéns pelo conteúdo, muito obrigada. Eu me relaciono esporadicamente... essa aqui já foi a pergunta. Já. Que legal, ele puxa a pergunta ali na caixinha, não sabia. Não, são outras perguntas, pera. Eu ainda tô me descobrindo, não sei se realmente sou tipo... Eu não tenho problema com beijo, mas com o resto sim. Me sinto super desconfortável, ainda estou tentando entender o que é demissexualidade. Tá, vamos lá. Às vezes a questão do beijo pra você pode ser... Não ser precisar de uma atração tão grande. Às vezes pode ser como se fosse um carinho, né? Acho que vai muito da forma como você sente o que é o beijar, né? Pra alguém. Pra mim, o beijar não é tão, né? Obviamente não é tão sério, vamos dizer assim, como... transar com alguém, mas ainda assim mas assim, tem várias pessoas que veem o beijo como uma forma de carinho só, né, então vai muito de cada um. Tá, o Linguinho diz, tem inclusive broxado com outras pessoas por medo de me entregar intimamente sem sentimentos. Acho que isso tá ligado a outra coisa que você falou lá em cima, né? Eu me relaciono esporadicamente com uma pessoa que se diz demissexual, mas ela se comporta de uma forma que me sinto um pouco usado e tenho tido algumas reflexões que não tem me feito muito bem. Que formas são essas, né? Precisamos pensar. É muito interessante, né? A gente ter pessoas que não são DM aqui, que são alo e se relacionam com pessoas DM, pra a gente entender também como é essa forma. Porque, como eu tava falando, não é muito fácil. Né? Precisa de muita conexão, precisa de muita comunicação para que essa ponte exista, né? Para que uma pessoa não sinta que a outra quer menos, porque são formas diferentes de querer, né? A minha terapeuta sempre pega muito nisso. Eu não posso invalidar a forma, o sentimento do outro porque o outro não sente da forma que eu sinto. Isso é um ponto muito legal da gente sempre pensar, né? Não é só porque aquela pessoa não sente da forma que ela sente que ela não sente o que ela diz sentir, né? Então é bem legal a gente sempre ter isso em mente, de que as pessoas sentem de forma diferente e tentar conversar e tentar fazer essa ponte para que as coisas deem certo, né? Os relacionamentos deem certo. Sati disse, minha pior experiência foi quando um garoto me beijou e eu não queria, não senti vontade daquilo, fiquei bem mal, tive uma crise de choro, depois foi terrível. Eu entendi ali que não era igual, sim, eu já passei por isso várias vezes. Até pouco tempo atrás eu me questionava se era DM ou apenas uma mulher com medo de sofrer algum tipo de assédio. Porém, acho que estou conseguindo ver que são coisas distintas, sim. Podem se mesclar, mas com certeza são distintas. RS Gouveia, desculpe, me entrei há pouco, gostaria de saber se um DM pode ou não certo atração sexual pelo parceiro e só quer sexo com outras pessoas. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Eu acho que teve algum erro de digitação. Pode não certo atração sexual. Eu não entendi, mas se você quiser perguntar de novo. Pode não sentir atração, agora que eu vi. Pode não sentir atração pelo parceiro e só querer sexo com outras pessoas. Não vou saber responder essa pergunta, RS Gouveia. Não vou saber. Se você quiser me chamar em inbox e me explicar um pouco mais essa situação, fica à vontade, tá? A gente vai conversando. E vamos lá, estou amando a live. Gente, que tudo. Sofrer abuso sendo DM é pior ainda do que para as outras pessoas. Eu acho meio forte a gente falar isso,
né? Porque a gente nunca sabe a dor da outra pessoa, né? Claro que pra gente é difícil, mas é muito difícil. Eu acho que cada um tem sua experiência mesmo, né? Aqui também a questão, né, do que o demissexuais, somos demissexuais que tá falando, né? Uns têm a libido mais alta, outros nem tanto. É isso, gente, varia, somos muito plurais, né? Não existe uma régua que mede exatamente a demissexualidade de ninguém, né? Você se identifica DEMI desde sempre? Me descobri DEMI com 25 e acredito que antes de me descobrir eu era alossexual. Cara, desde sempre, desde muito criança, eu vejo desde criança. Obviamente, na época eu não sabia, né, que eu era, não sabia o que era demissexualidade, mas eu vejo nos meus comportamentos, desde criança, que eu sempre fui assim, desde muito sempre. Como eu falei, né, aos 14 anos só, eu fui ter, assim, meu primeiro contato com uma pessoa que eu senti atração mesmo, que eu falei, gente, eu quero essa pessoa, né, então... acho que, como eu falei, é muito amplo, vai de pessoa para pessoa e é muito importante a gente ter essa rede de apoio, novamente, como já falei, pra gente entender, né, o que é nosso, o que faz parte da demissexualidade. E eu acho que é isso, gente. Já falei muito, eu falei que ia ter meia hora essa live, olha quanto tempo levou. Mas quem quiser, fica à vontade pra me chamar inbox, gente. Sigam também a página Oi Somos Demissexuais, eles têm conteúdos incríveis, conteúdos maravilhosos. E podem sempre me chamar, tem essas outras lives que eu falei aqui também, tem vários conteúdos interessantes que eu fiz. Eu vou fazer muitas outras lives também, né? E espero muito vocês, e venham tirar dúvidas, venham conversar, né? Um ponto importante aqui, algumas pessoas nascem assim, outras se tornam por conta de experiências, enfim, não tem demissexualidade certa ou errada. Perfeito, gente, não existe, quando a gente fala de sexualidade, não existe certo ou errado. Cada um é cada um, existe o que você se sente bem. Se você se sente bem, se sente feliz assim, é isso. Se você se sente mal, busca se entender, busca se conhecer. E é muito importante a gente se amar, a gente se aceitar, né? Eu, por muito tempo, me descobri demissexual, eu não queria me aceitar, não queria ser assim. Eu pensava que era um fardo, né? Queria ser uma pessoa normal. E não existe isso. Hoje em dia eu amo quem eu sou e eu vejo que eu sou assim. E eu sou assim. E eu tô feliz dessa forma, né? Cadê essa pessoa que você descobriu pela primeira vez aos 14 anos? Ainda está na minha vida. Talvez nessa live. Vamos lá. Eu acho que é isso, gente. Quem quiser me mandar perguntas, inbox, fiquem à vontade. Muito obrigada a todo mundo que participou. Tô super feliz com os relatos e espero mesmo conversar com vocês aí, trocar mais essas ideias, tá? E é isso, muito obrigada. Eu vou tentar salvar essa daqui também e juntar junto com a outra. Se não, de qualquer forma, vou tentar fazer um outro vídeo, se não der certo, fazer um outro vídeo mais longo pra pôr no IGTV, falando, gravando e meio que contando tudo que a gente passou aqui, né, que a gente compartilhou aqui. Então é isso, muito boa noite todo mundo e é isso. Boa noite, beijos.